Dando continuidade aí às nossas resoluções, 49ª questão, desculpa, 40ª questão, o ECE 2016. O Prêmio Nobel de Química de 2015 foi para 3 pesquisadores que descobriram mecanismos biomoleculares naturais que reparam erros no DNA, ácido desoxirribonucleico, que contém as informações para o desenvolvimento e funcionamento dos seres vivos. O DNA é relativamente instável e sua composição pode ser danificada por diversos fatores. Os pesquisadores Lindahl, Sankar e Modric descobriram mecanismos que existem em praticamente todos os seres vivos e servem como caixas de ferramenta naturais para corrigir esses defeitos que surgem espontaneamente. Antes da gente ler as questões, vamos aos comentários. Com relação ao DNA, assinale a afirmativa correta. Muito bem. Então, o DNA, também chamado de ácido desoxirribonucleico, é um longo polímero de unidades simples, chamadas de monômeros, de nucleotídeos. Então, um polímero de nucleotídeos seria o quê? Seria a junção de vários nucleotídeos, milhares de nucleotídeos semelhantes entre si. Então, um nucleotídeo, nesse caso, ele é chamado de monômero. O conjunto de vários nucleotídeos unidos entre si, a gente chama de polímero. Então, um polímero é a junção de vários componentes semelhantes, formando aí, né, uma molécula maior chamada de polímero. Então, esse termo polímero e monômero ele pode ser usado também em outras moléculas, certo? Se você olhar, por exemplo, uma corrente, tá? Eu não estou falando isso quimicamente, eu estou falando estruturalmente para a gente ter uma noção do que seria um polímero e do que seria um monômero. Então, se você olhar uma corrente aí que você prende o seu cachorrinho aí em sua casa, você vai ver que a corrente ela é composta por, ou sua bicicleta, né? Porque corrente eu acho que nem utilizam mais. Enfim, se você olhar uma corrente, você vai ver que ela é formada por vários anéis. Se você isolar um anelzinho desse, você pode dizer que o anel, propriamente dito, ele é um monômero da corrente. E os vários anéis unidos a gente chama de polímero. Então, o DNA é um longo polímero de unidades simples, de nucleotídeos, cuja cadeia principal é formada por moléculas de... Qual é a mesma composição dos nucleotídeos que eu já tinha falado anteriormente? Lembrem aí, ó, o açúcar a desoxirribose. Além disso, qual é o outro componente? Muito bem, fosfato. Além disso, o nucleotídeo tem o quê? As suas bases nitrogenadas. A gente viu isso na questão anterior, né? Então, é formado por moléculas de açúcares e fosfatos intercalados. As ligações presentes são do tipo fosfodiéster. Então, deixa eu colocar lá a imagem para vocês. Deixa eu passar aqui a imagem. Pronto. Isso aqui é uma molécula de DNA. A gente pode ver que essa molécula de DNA ela tem estruturas ou partes repetidas, chamadas de monômeros, e o seu conjunto é chamado de polímero, certo? Então, essas ligações... Eu vou lembrar um detalhe para vocês. O açúcar e o radical fosfato, ele compõe essa parte azulada aqui do DNA. Então, se o DNA, a gente reestruturar essa molécula de DNA, a gente vai ver que ela é formada por duas partes, duas colunas. Essas colunas possuem na sua composição essas duas colunas, parece uma escada, né? Essas duas colunas, elas possuem na sua composição o açúcar, a desoxirribose, não é? E o fosfato. Onde a gente pega aqui na escada, onde a gente coloca o pé na escada, né? A gente pode dizer que essa estrutura, essas partes, seriam compostas pelas bases nitrogenadas. Certo? Lembre-se que as bases nitrogenadas, elas são de 4 tipos. Eu vou até traduzir aqui para vocês. A timina, a adenina, que são bases nitrogenadas. A guanina e a citosina.
o açúcar desoxirribose seria esse de corzinha mais escura, como está mostrando a imagem, e o fosfato seria essa parte mais clarinha na imagem. Essas duas estruturas, né, que formam a molécula de DNA, elas não são unidas, soldadas entre si, né? Mas existe um tipo de ligação entre essas duas estruturas. Essa estrutura aqui está em inglês, mas a gente pode traduzir para ponte de hidrogênio. Então, essas estruturas, as duas estruturas, elas são unidas por pontes de hidrogênio. Mas o nome da ligação que a gente dá, o nome dado a essa ligação entre a desoxirribose e o fosfato, a gente chama de ligação fosfodiéster. Então, a ligação entre o açúcar, desoxirribose, e o radical fosfato, até colocar aqui, açúcar, e a ligação entre o radical fosfato, que seria essa estrutura, vou colocar aqui uma estrutura molecular, não vai ficar muito bem feita, mas que vale a nossa intenção. Mais o outro oxigênio, o açúcar e o radical fosfato. Essa conexão a gente chama de ligação fosfodiéster. Muito bem. Vamos agora lá aos nossos quesitos. Sua cadeia principal é formada por bases halogenadas. Muito falso, não é? Não é formada por bases halogenadas, e sim bases nitrogenadas. Quais são mesmo as bases nitrogenadas? Relembrando, lembrem aí. 5 segundos. Antes de 5 segundos, vamos ver. Timina, adenina, guanina e citosina são as bases nitrogenadas que compõem quem? O DNA. E não halogenada, tá? E resíduos de açúcar dispostos alternadamente. Enfim, quesito incorreto. Letra B. É um longo polímero perfeito, de unidade simples, perfeito, monômeros de nucleotídeos, cuja cadeia principal é formada por moléculas de açúcares e fosfato. A cadeia principal que ele está falando aí no comentário seria o quê? Seria as duas colunas que formam a escada, que seria o nosso DNA. Então, a gente pode dizer que isso aqui seria os degraus, né? Realmente. Então, os degraus aqui da escada é formado pelo quê? Por bases nitrogenadas, né? E o corrimão, lembrei do termo corrimão, onde a gente pega, né, na escada o corrimão, seria formado pelo açúcar, desoxirribose e o fosfato. Então, a estrutura principal que ele fala no quesito, tá aqui, ó, cadeia principal, seria realmente o corrimão. Então, a resposta está correta, letra B. Muito bem. Letra C. Os 3 filamentos que compõem a sua estrutura enrolam-se um sobre o outro, formando uma tripla hélice. Bom, semelhante a um espiral de caderno, podendo ter milhares de nucleotídeos. Bom, isso aqui está errado. Não é uma tripla, mas sim uma dupla hélice. Vou mostrar para vocês. Olha, essa estrutura aqui é uma estrutura que, se a gente olhar para essa estrutura em 2 dimensões, colocá-la numa folha de papel, ela vai ficar assim, parecendo uma escada. Mas agora vamos tentar visualizar a seguinte situação. Você pega essa escada, pega numa ponta com a mão e pega numa ponta com a outra e enrola essa estrutura. Ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Então, quando ele fala em hélices, nada mais são do que os corrimões aqui, ó. A estrutura principal do DNA. E esses corrimões, vocês podem ver que, mesmo eu enrolando esse DNA, ele vai ficar com o quê? Com 2 corrimões aqui, com 2 estruturas principais. E não a terceira. Onde é que vai ter a terceira aqui na estrutura? Não tem, a gente não está visualizando, não é? Então, as 2 hélices não são nada mais do que as 2 estruturas. Como são 2, a gente pode dizer que o DNA é formado por uma dupla hélice e não uma tripla hélice. Quesito incorreto. Letra D. É um composto orgânico constituído por uma desoxirribose e um grupo nitrogenado. É verdade, será? É falso.
Lembre o seguinte, o DNA é composto por vários nucleotídeos. Esses nucleotídeos são formados pelo quê? Por 3 moléculas. O açúcar desoxirribose, uma base nitrogenada e um radical fosfato. Então, o quesito está incorreto por estar incompleto.